Glória a Deus. A paz do Senhor a todas. Amém. Coisa linda, Jesus. É bom estar aqui. É bom estar com a Igreja de Cristo. Estar juntamente nesse campo, né? A nona região. Estivemos aqui no mês de novembro de 2024, pregando aqui na sede. E não pensamos que ia voltar tão cedo e voltamos com um povo lindo desse. Meu coração se alegra. Oh, rabacalabrachai. Sinta Ele na casa. A reunião não vale nada se Ele não tiver. Mas se Ele tiver, glória a Deus. Deus abençoe pastor Jeremias que está lá, pastora Sônia, pastor Valdemar e a esposa que nos recepcionaram com muito carinho, cuidaram de nós. E é bom estar com vocês, querida. Eu creio que alguns rostinhos assim eu vou lembrando. A gente já passou por aqui em alguns lugares. Abra a tua Bíblia, vamos aproveitar bem o tempo. Aleluia. No livro de Números, capítulo de número 27. É uma passagem bem conhecida, que fala de 5 irmãs. Creio que muitas já ouviram. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 27. 27, eu não falei o número, né? 27 de Números, primeiro versículo. A lei acerca das heranças. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, queridas? Amém? Vamos ler então. Capítulo 27 de Números, a partir do primeiro versículo, alguns versículos que nos diz o texto sagrado. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas. Preste atenção. Maclá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu lá no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar sua herança à sua filha. Amém? Muita gente já conhece a história, mas nós temos um pouquinho mais para aprender nesta tarde. Pelo menos uns 3 glórias a quem está no trono e merece toda a glória, todo louvor. Dê um sorriso lindo para quem está no teu lado e sente-se adorando. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, queridas, temos alguns varões aqui, né? Estamos aqui nessa tarde felizes porque o Senhor continua falando. Desde que criou o homem, o Senhor fala, e não vai ser diferente nesta tarde. A história é conhecida. A história é conhecida. Essas 5 meninas conhecidas, filhas de Zelofeade. Cada nome tem uma interpretação, cada nome tem uma história, tem uma mensagem, mas eu não quero focar aqui, eu não quero falar disso. Essas 5 meninas, Maclá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, elas têm o infortúnio de perder o pai durante a travessia do deserto. O pai, talvez avô, nós não temos noção de saber isso, saíram do Egito e na travessia o pai delas faleceu. Elas nasceram no Egito, ou nasceram na travessia, durante a travessia. E de repente a mãe não consta no texto, mas o pai faleceu.
Esse homem, quando morre, ele deixa para elas uma herança negativa, porque naquela época havia uma lei que as heranças eram passadas aos homens e mulheres não tinham direito à herança, diferente da nossa cultura hoje. Naquele tempo as heranças eram passadas de homem para homem, de pai para filhos. Quando essas meninas percebem que perde o pai, elas ficam apavoradas, porque isso abriu precedentes para elas chegarem em Canaã, na terra prometida, e não terem herança. Isso era muito ruim. Elas estavam caminhando debaixo de uma promessa. A promessa era uma terra prometida, que manava leite e mel, uma terra fértil, uma terra de fontes, uma terra boa, abençoada. O próprio Deus disse isso, que daria o melhor. Mas quando elas perdem o pai, elas estão caminhando sem herança. E se existe uma coisa triste, é caminhar sem esperança. É levantar todo dia e caminhar por caminhar. É levantar da cama e ter que levantar por obrigação, mas não com ânimo, porque não tem esperança. Essas meninas estavam assim, aleluia. Elas estavam tristes e vão caminhando dia após dias, e de repente elas percebem que estão se aproximando da terra prometida. Elas estão muito próximas, e elas percebem que vai haver o último acampamento, que será no limite da terra, no deserto de Sitim, diante do rio Jordão, pertinho, aleluia, aleluia, da cidade das palmeiras de Jericó. Elas estão caminhando para a última vez que vão acampar no deserto. Depois elas estarão atravessando, e lá vai ser a divisão das terras. E uma olha para a outra: estamos indo, mas para quê? Estamos andando, mas para quê? Aleluia. Elas poderiam, queridas, se ressentirem com Deus. Elas poderiam, nas suas conversas, nos seus diálogos, caminhando, montando tenda, desmontando tenda, uma olhar para o outra e dizer: por que Deus fez assim? Por que Deus permitiu essa lei? Por que Deus não pensou nas mulheres, não pensou em nós, quando instituiu uma lei dessas? Elas poderiam se ofender com Deus. Não, mas não, é impossível se ofender com Deus. Não, irmãs, não é impossível. Eu já vi pessoas ofendidas com o Senhor. E por quê? Porque o Senhor levou o filho dessa pessoa, e essa pessoa não perdoava a Deus por ter levado o filho. É fácil questionar e criticar, mas eu não sepultei um filho ainda, e não quero sepultar, tenho dito para o Senhor. Essa mulher se ressentiu com Deus. Quando nós olhamos para Caim, o próprio Deus vai visitar Caim, vai perguntar: Caim, cadê o seu irmão? Quando a gente lê a resposta de Caim para o Todo-Poderoso, você percebe que ele está ofendido com Deus. Quando Deus pergunta para Caim: onde é que está o seu irmão Abel? O que ele responde? Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Estava irado porque Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu o seu sacrifício. Esta mulher poderia ter se ofendido contra Deus, e a ofensa é uma arma poderosa das trevas. A ofensa, quando ela consegue se instalar no coração, ela começa a adoecer por dentro. O tema que nós estamos trabalhando esse ano é sobre evangelização. Mas para nós termos uma vida focada também na evangelização, nós precisamos estar saudáveis. Porque quem está doente não consegue transmitir o Deus de amor para ninguém. Aleluia. Aleluia. A mágoa, ela entra por várias vertentes, por vários caminhos. Pode ser uma mágoa com o filho. Ai, irmã, mas é impossível ficar magoado com o filho. Não. Não quando um filho trai a nossa confiança.
Não quando um filho nos surpreende com algo ruim. Não quando se cria um filho na igreja ensinando valores, conduta, caráter, e ele resolve usar drogas. Não quando um filho é criado na igreja, nos bancos, no círculo de oração, nas consagrações, indo para a escola dominical, visitando junto, indo para o monte. Algumas criaram seus filhos nos montes da oração. Mas de repente ele cria 3 fiozinhos de barba no rosto, e ele diz para a mãe: eu tenho livre-arbítrio, e o meu fez isso. Não tinha nem barba direito, tinha 17 anos, não tinha altura, era forte, era alto, não sabia nada da vida. E ele disse: eu não quero ser crente. E eu disse: como? Como não? O que tem a mais para você? Mãe, eu quero conhecer o mundo. Aleluia. Eu disse: o mundo não presta, eu vim de lá. Você vive num ambiente de paz, onde não há tiroteio, onde não há droga, onde não há bebida. Você vive num lugar bom. Você é cercado de pessoas que te amam. Você cresceu na igreja, todos te conhecem, brincam, te deram apelido. Eu quero conhecer, e a Bíblia me dá livre-arbítrio, e a mãe não pode tirar de mim, mamãe. E ele foi. Eu disse: você não sai, você tem 17 anos, você não se manda, não pode assinar nenhum documento. Se precisar de uma cirurgia de emergência, você não vai. Ele disse: eu não vou agora, quando o dia que eu fizer 18 anos eu vou. No dia que fizemos a festa de 18 anos, uma festa linda, toda a igreja foi uma festa linda, foi até 1h da manhã, a mocidade, os adolescentes brincaram, correram, brincaram lá na frente de casa, dançaram, cantaram, tocaram violão. Quando deu 00:30, eles começaram a ir embora, porque tinha um compromisso da escola de manhã, domingo, e ele entrou dentro de casa e ele disse: hoje eu vou conhecer o salão. E foi. Ele saiu 1h de casa, ele voltou às 6 da manhã. E quando ele chegou, eu estava de joelho no sofá da sala, esperando ele voltar. E ele já voltou drogado. Queridas irmãs, eu demorei 2 anos para perdoar o meu filho. Eu cantava, eu pregava, eu dirigia um círculo de oração, mas aqui dentro tinha uma mágoa, tinha uma tristeza, uma decepção, porque tudo que eu ensinei ele não colocou em prática. Ele resolveu seguir os conselhos e exemplos de meninos da idade dele, que não tinham pais crentes. E isso pode acontecer com muitas pessoas. Às vezes são coisas lá do passado, queridas, daquela infância doída, de um pai alcoólatra, que quando chegava em casa, aleluia, brigava na cozinha. E muitas vezes alguém cobriu o rosto com a coberta para não ouvir o barulho. Tarabacácia. A doença, ela se instala, essa mágoa, essa arma poderosa do inimigo. Muitas vezes é um casamento frustrado, é um casamento abusivo de alguém que não entende, que não ama, que não abraça, que não sabe expressar o carinho, porque talvez não recebeu. Talvez aquele toque indivíduo, aleluia, na noite, no escuro, no seu quarto. Alamaste calamahassai. Lembra da passagem de Tamar e seu irmão Aminon? Andarabashai. Aminon, filho do rei Davi, de outra mãe. Tamar era sua irmã por parte de pai. Mas a Bíblia diz, aleluia. Mas irmã, o texto é outra coisa. Mas o Senhor é o dono da casa e desse culto. Aminon olha para aquela moça, acha bonita e se enamora, se apaixona, entre aspas, por Tamar. E ele está ardendo, febril, de desejo pela irmã de sangue. Ao invés de ele pedir conselho para um sábio, ele vai pedir conselho para um primo seu. Aleluia.
E aquele primo dele vai dizer: tu é o filho do rei, homem. Você pode. Vai até Davi, converse com Davi, chame a atenção de Davi. E diga para ele que você está doente, você está com vontade de comer um prato feito pelas mãos de sua irmã. Olha que plano perfeito. Ai, quantos maus conselheiros o diabo muitas vezes aproxima de nós, queridos, queridas. Aquele maligno primo disse: vai, faça. Aminon vai até Davi, explica para ele: estou doente, me sinto mal, não tenho apetite, e de uns dias para cá eu estou com desejo de comer um prato feito pela minha irmã, pela Tamar. Envia ela na minha casa, ali ela fará para mim um prato, uma receita diferente, e eu acho que eu vou gostar, vou comer, papai. E Davi libera. Aleluia. E ele vai, senta-se, ela cozinha, faz pães na frente dele. E ele diz: ai, não estou com fome. Aí ele vai para o quarto e diz: Tamar, vem aqui no quarto e sirva para mim. E naquele quarto ele violou a irmã, praticou incesto. Ainda que a irmã gritasse, chorasse, dissesse: isso está errado. E depois que concluiu o ato, ele chamou os homens e disse: bota ela para fora. E ela rasga a roupa real, e ela joga a terra em cima da cabeça. E ela vem gritando com as mãos na cabeça, chorando. E lá vem Absalão, seu irmão. E Absalão não pergunta muita coisa, ele só olha e diz: esteve o seu irmão contigo? Esteve Aminon contigo? Ele entendeu. Ele conhecia o olhar de Aminon para Tamar. E sabe o que Absalão disse? Cala-te, é teu irmão. Tem gente aqui que escutou essa frase dentro de casa, e essa madrugada, essa manhã eu passei de joelhos, e o Senhor falou ao meu coração: o tema é evangelização, mas não dá para ganhar o outro quando ainda carrega um fardo. E eu estou reunindo as pessoas certas para ouvir esta mensagem, porque eu quero curar nessa tarde, e o fardo vai cair aqui. Talvez você ouviu: cala-te, é seu irmão, é seu primo. E isso ainda dói. Alabacalabrachai. E você tem trabalhado isso por longos anos que você serve ao Senhor, mas ainda dói. Eu estou falando por quê? Porque eu tenho conhecimento de causa. Eu vim de uma família disfuncional, e eu vou me expor aqui. Eu vim de uma família disfuncional, onde meu pai e minha mãe casaram muito jovem e trouxeram os irmãos jovens para morar junto a um casal que é recém-casado. E eu precisei de uma cura. A cura era tão necessária que eu não tinha alegria no meu casamento. Eu não conseguia sentir o cheiro, o toque do esposo, porque havia um trauma. Médico não conseguiu, psicólogo não conseguiu resolver. Eu não me enquadrava, eu não gostava de viver, eu não tinha prazer de viver depois do ato, depois da violência. Aos 9 anos de idade, eu subi num tanque que a minha mãe lavava roupa, desamarrei a corda do varal, passei no pescoço, não sei de onde a inspiração, queridas. Nós não tínhamos energia elétrica no lugar que eu morava há quase 60 anos atrás.
Mas eu tive essa inspiração, creio que maligna, porque eu fui dando nó na corda. E quando meu pai, desavisado, menino novo, casou com 19 anos, o meu pai, ele abre a porta dos fundos, ele vê eu pendurando e amarrando a corda. Ele correu, pegou uma faca, correu lá e cortou a corda e me deu uma surra. Mas nessa guerra não é com tapa, nem com gritos. Esta, aleluia, cura só acontece com uma ação do Espírito Santo. Quando se libera perdão e decide, a partir de hoje, não mais, eu perdoo. Quantas dores, queridas, escondidas debaixo de uma roupa bonita. Quantas mágoas e dores escondidas debaixo de uma maquiagem bonita, de um cabelo bem feito, aleluia, e de um sorriso. Darabacalabrachai. Mas minhas amadas irmãs, o Deus que caminha na casa, através da pessoa bendita do Espírito Santo, quer curar nesta tarde. E não vai curar só a tua vida, vai visitar aquele, porque que também foi abusado, que foi tocado, que está cheio de mágoa e não consegue viver. Não dá para viver carregando um fardo de mágoa, queridas. Acalabrachai. Feche os teus olhos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Talvez uma mãe ausente. Talvez a dor é porque você nunca sentiu um abraço do pai, da mãe. Era surrecai. E o inimigo trabalha 24 horas. Rebantou recalabarraçai. E sabe como ele trabalha quando a mágoa é muito grande? Ele ventila com todas as letras uma mensagem: tirar a vida é melhor. Tirar a vida é melhor. Tirar a vida é melhor, porque é muito pesado o fardo da vida. Mas ele é mentiroso, o pai da mentira. Amanda Rabachai, vale a pena viver com Cristo, para Cristo, vale a pena. E nesta tarde o Senhor vai te tocar. Nesta tarde você vai chegar em casa diferente. Nesta tarde você vai olhar para o ambiente e vai dizer: tem saída, tem esperança, tem milagre, tem cura para minha família. Quantas palavras que são ditas e ficam guardadas, eu sempre digo no meio da minha família: coração é, aleluia, é cofre. Se colocarmos aqui, preserva. E sabe como é que eu fui curada? 3 meses de fé, com bronquite gravíssima, cheia de ressentimento. Dos 7 aos 27, todos os dias eu me olhava no espelho e dizia: eu vou matar ele. Não conhecia Jesus? Eu vou matar ele. E planejei várias coisas e descobri um jeito mais fácil para não me incriminar. Compro um veículo e atropelo. Comprei um veículo com 19 anos. Comprei um veículo e essa era a minha meta de vida. Eu vou encontrá-lo e vou atropelá-lo. Não importa se eu não sobreviver. E eu pensava: eu vou prensar ele contra um muro, eu vou prensar ele contra um poste, mas eu vou me vingar. E Jesus olhava do céu e dizia: eu tenho algo melhor para ti. Kamarasai, Remancho Ravassai. Aí, sabe, Deus começa a apertar com a gente. E parece que o papai do céu botou a mão no meu peito e disse: eu vou começar a trabalhar.
e começou a me empurrar. Sabe alguém mais forte do que você, que coloca a mão no peito e vai te empurrando de ré, e você não quer, e você não consegue se segurar? O papai do céu fez isso. Ele colocou a mão no meu peito e disse: vamos ver quem tem mais força. E me encostou na parede. E o meu marido, que está aí embaixo, desenvolveu tuberculose hemorrágica. E a minha filha, pneumonia 9 de repetição. E o meu filho contraiu meningite. E a Cida, a irmã Cida, desenvolveu uma infecção nas vértebras da coluna e foi de bruço para cima de uma cama, sem conseguir erguer a cabeça. A minha tia viu isso, a minha tia servia a Deus, chamou o pastor, aliás, o dirigente da mocidade, João Luiz, e disse: moço, vamos comigo lá na casa da minha sobrinha fazer uma oração. Aquela mulher está morrendo em cima da cama, está todo mundo doente, está o filho internado, a outra filha internada, o marido com tuberculose. E o moço disse: vamos. Quando eles marcaram para o final de semana, eles tinham saído do hospital e estavam todos em casa, seus filhos, marido, eu. E ele falou de Jesus. Eu não sei o que ele falou. Eu estava cheio de ódio, de ira. Eu tinha as minhas unhas pretas do cigarro. Eu tinha uma tendência ao alcoolismo como meu pai. E de repente eles cantaram alguns hinos e ele falou de Jesus. E a minha avó tinha dado uma Bíblia. E um dia de bruço em cima da cama, que eu não podia virar de barriga para cima, a minha mãe disse: minha filha, pega essa Bíblia. Minha mãe católica, pega essa Bíblia e lê, vê se você consegue entender alguma coisa. Eu abri a Bíblia no capítulo 9 de Mateus, deitado, irmão. Abri assim e li: aquele que me negar diante do Pai, eu negarei diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E eu disse: nossa, que Deus ruim. E quando aquele moço perguntou para mim: você quer aceitar Jesus? E eu fui dizer: eu não. Ele disse: você quer aceitar Jesus? E eu fui dizer: não. Eu me lembrei daquilo que estava escrito: se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que está no céu. E eu temi, e eu fiquei embaraçada, e eu disse para ele: eu posso experimentar ser bom pelo menos? Porque eu não quero assumir compromisso com você, meu filho. Olha que rebelde. Se eu assumir compromisso com você, eu vou ter que ir para a igreja. Eu não quero ir para a igreja, então eu vou experimentar ser bom. Se for bom, eu vou ser crente. Se não for bom, eu não vou ser. Ele ficou assustado com a proposta. Ele disse: tudo bem então dobra o joelho, vamos ver se você experimenta Jesus. E eu dobrei o joelho rebeldemente. Dobrei o joelho. E quando eles começaram a orar, irmão, é uma simples oração. Deus faz coisas extraordinárias. Irmãs, é uma simples oração, parecia só mais uma oração. E elas começaram, os 5 homens que foram na minha casa, junto com aquele jovem, levaram acordeon, levaram baixo, levaram violão, cantaram hinos maravilhosos. Algo começou a se mover dentro de mim. Eu comecei a tremer, a minha blusa tremia, e eu botava a mão no meu peito e eu perguntava aqui: o que é isso? E eu chorava sem parar, e eu perguntava aqui: o porquê que eu estou chorando? Hoje eu entendo. Naquele exato momento aconteceu o maior milagre: eu nasci de novo. E tinha que chorar, porque todo bebê quando nasce ele chora. 3 meses depois, a minha mãe me liga e diz: eu estou resumindo para voltar para a palavra. 3 meses depois, a minha mãe, aleluia, liga e Cida, o João está na UTI. Foi picado por uma aranha, lá na praia, uma aranha marrom, e ele está morrendo, a pessoa. E quando ela falou: vão desligar o aparelho agora, vai lá antes que ele morra e te acerta com ele. E eu olhei para dentro de mim, já não tinha tanto ódio. Na verdade, já não tinha ódio. Eu disse: eu vou. Cheguei na UTI, entrei. Ele estava horrível. Ele estava dobrado de peso por causa de 15, 20 dias sem a diálise. Ele estava inchado, amarelo. Ele estava ligado à aparelhagem cardíaca. E eu olhei para ele, toquei no braço, no ombro dele. Você sabe como ficam as pessoas dentro da UTI? Pegajoso, estava morrendo. E eu disse: João, eu vim te liberar. Porque a minha mãe disse que você aceitou Jesus antes de, aleluia, entrar em coma. Você aceitou Jesus e entrou em coma. Eu vim te liberar para ir para o céu.
Porque eu aceitei Jesus e eu percebi, aleluia, que o perdão inundou meu coração. Eu vim te perdoar. E eu também vim pedir perdão, porque dos 7 aos 27, eu desejei te ver morto todos os dias. Eu te peço perdão e te libero, João. E o batimento começou a subir. As enfermeiras correram, entraram naquele ambiente e eu olhei para ele, queridas. A lágrima estava descendo. No cair da tarde, ele teve uma parada cardíaca e partiu. E eu fui para a igreja, digo, ai, que alívio, que alívio, que alívio. Fui para o culto de noite, cheguei lá, aleluia. Eu estava tão alegre, levei as crianças, meu marido não foi, começaram a chorar. E eu disse, Jesus, eu quero te servir, eu vou ser crente, mas eu quero primeiro dar um glória a Deus, porque todo mundo dá glória a Deus, eu tenho vergonha. Eu vou erguer a minha mão bem alta, eu falando aqui, vou erguer a minha mão bem alta e vou dar um glória a Deus, porque tu é maravilhoso, eu perdoei. Jesus, eu estou leve. E quando eu erguei a minha mão, eu fiquei com vergonha. Estava aquele silêncio, e eu abaixei a minha mão, por 3 vezes ergui a mão, não consegui, e daí eu comecei a chorar, e disse, eu queria dar glória a Deus, mas eu tenho vergonha, Jesus. Irmã, o poder que tem quando você ergue a tua mão, aleluia. E eu fiquei com vergonha, e de repente eu creio que o Senhor olhou do trono para baixo e disse, eu vou ajudar essa menina. Ela só tem 27 anos, ela nem sabe o que eu vou fazer com ela. E sabe o que o Senhor fez? Pum, um blackout no bairro inteiro. Escuro, escuro, escuro. Uma noite sem lua, sem estrelas. E o pastor disse, gente, não dá para ler a Bíblia. Nós não tínhamos a luz de emergência, não existia. Ele disse, não dá para ler a Bíblia, então toda a igreja fique de pé, ele disse. Ergue a mão e comece a dar glória. Eu botei as minhas crianças no banco, eles dormiram, coloquei a Bíblia debaixo da cabecinha de um, coloquei a harpa debaixo da cabecinha do outro, empurrei o banco da frente para trás, fui para o corredor e ergui as minhas mãos. Eu não sei se você acredita, o meu peito se abriu para fora. E daqui de dentro saiu a menina de 7 anos, com a mesma roupa dos 7. E eu subi no lugar. E eu cheguei no trono. Eu não pude olhar para aquele que se assenta no trono e eu fui curada. Quando eu abri os meus olhos, a luz tinha voltado e eu estava de pé batendo palma, batizada com o Espírito Santo. Alabacalabrachai! Se essas meninas dessem vazão e se ofendessem, se elas se ofendessem, eram mais 5 ofendidas sobre a terra. Parece injusto os homens ganharem herança, herdarem, as meninas não. Por quê? Aleluia! Por quê? Por quê? Porque os homens podem, nós não. 5 meninas conversando, uma vai instigando a outra, aquilo poderia crescer, mas elas resolveram crer em Deus. Por quê? Porque elas conheciam o Deus que as dirigia. Eu imagino Zelofiate pegando as meninas, quem sabe viuvou, e as meninas ficaram pequenininhas. Quem sabe Zelofiate pegava as meninas, tirava da tenda e disse: minhas filhas, vamos buscar maná. Maná, papai, o que é isso? É a provisão de Deus para nós. Eu imagino elas catando maná e enchendo a medida, porque era uma medida. Enchendo a medida. Tem mais aqui, papai, o que é isso? É o milagre de Deus. É o pão do céu para ninguém morrer de fome. É o cuidado de um Deus que se assenta no trono, mas desce no teu quarto para ouvir a tua oração. É um Deus que tem o universo na mão. Mas quando você dobra o joelho e não tem palavras,
Ele te entende tão bem. Nem a sua mãe, nem o seu pai te entendeu e te entende do jeito que esse Deus entende. Esse Espírito Santo enviado te compreende. E Ele sabe quando você não consegue dar mais um passo. Mesmo assim se levanta e diz: eu vou, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. E é Ele que tem te ajudado. É Ele que tem te ajudado. Elas poderiam se ofender, se ferir, se abater. Mas elas, eu imagino a reunião das 5, né? Porque eu não tenho 5 irmãos, eu tenho só 2, 3. 5 meninas juntas, sem pai e sem mãe. Elas iam no grupinho conversando. Talvez uma delas disse: não adianta, é lei. Porque às vezes Deus faz isso, queridas. Deus levanta uma muralha assim, ó, 5 metros. E você está na frente da muralha. Tá, Jesus, o que eu faço? Aí Jesus diz: salta. Como? Não tem escada, como? E o Senhor diz: salta. Como, Senhor? Usa fé, exercita a fé. Quanto mais usa fé, mais ela cresce. Quanto mais você profetiza, mais acrescenta a fé. Eu sei em quem tenho crido. Use a palavra, use o que está escrito. Maior é o que está comigo. O Senhor é o meu pastor, Ele é a minha torre forte. Eu vou caminhando, eu vou marchar. Maclá, Oglá, Noa, Milca, Tirsa, de certo, me olhou para outra e disse: mas Deus é bom. É bom, mas fez uma lei que é contrária a nós. Mas Ele é bom. E a muralha diante delas. Eu imagino que em algum momento uma delas disse: e se nós fôssemos falar com Moisés? E se nós fôssemos falar com Moisés? Não vai adiantar. Quem deu a lei foi o Senhor. Mas se nós formos. E ela chega no último acampamento. A comitiva chega no deserto de Sitim, na beira do mar ou do Rio Jordão. Elas não sabiam que o Senhor ia recolher Moisés ali. Elas não sabiam que Deus recolheria Moisés naquele acampamento. E uma olha para a outra e disse: ou é agora ou é nunca, nós estamos na beirada. Nós vamos atravessar e entrar lá sem herança, nós temos que falar com Moisés. E sabe o que eu acho lindo? Que elas vão falar com Moisés. Aleluia. E Moisés fica impactado com o requerimento. Pá, eu não sei o que responder. Eu não sei o que dizer. Eu vou ter que falar com Deus a respeito do requerimento. Eu vou ter que falar com Deus. Vocês esperem. E Moisés fala com o Senhor. E o Senhor diz simplesmente: é justo o que elas estão pedindo. Vejam, queridos, estava o tempo todo ali. Quantas milhares de órfãos olharam e disseram: não tem jeito. Eu tenho certeza que você olhou para a tua casa, para algum dos teus filhos, para a situação da tua família e disse: Deus, parece que não tem jeito. Tem, mas está muito difícil. Tem jeito. Ah, mas eu acho que não vou conseguir. Vai conseguir. E me ando, Rabachai. Tem jeito. Tem jeito. E Moisés a chama de volta e fala que Deus aceitou a proposta. Queridas, a partir daquele dia a lei é mudada.
Não só elas foram abençoadas, mas todas as outras órfãs que estavam caminhando para a cidade prometida. A bênção que Deus tem para ti vai muito além de ti, da tua casa, da tua família. Vai alcançar a tua parentela. Mas nesta tarde você precisa dizer: eu creio, Deus. E se eu não consigo crer, acrescenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu preciso crer, Jesus. Tudo é possível ao que crê. Eu sei que tem mães aqui orando, clamando por filhos. Eu sei que tem esposa aqui clamando por esposo. Eu sei que tem mãe aqui pedindo socorro por parente, por pai, por mãe que ainda não conhece Jesus, mas continua confiando. Faça o requerimento todo dia de manhã na presença do Senhor, e volte para a porta da tenda à noite e fazer o mesmo requerimento. Eu quero salvação no meio da minha casa. Eu quero cura no meio da minha casa. Eu quero libertação no meio da minha casa. E o Senhor fará milagres. O Senhor fará maravilhas. O Senhor é bom. Eu acho bonito que Ana também não se inquietou. Ana poderia ficar ressentida com Eucana, ofendida com Penina, revoltada contra Deus, mas ela foi para o lugar onde se vencem as batalhas. Sabe o que tem faltado para nós nesse tempo? É um altar de encontro diário, um altar onde você não esqueça. Sabe o que está acontecendo? A nossa mente está sobrecarregada com tanta informação. A gente recebe um acúmulo de informações, de assuntos diferentes, que você não consegue se concentrar mais. Mas nesta tarde o Senhor nos chama a atenção. O altar de Ana foi o ponto culminante da sua vitória. Enquanto ela gemia e chorava: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, eu devolverei a ti. Olha só como a visão muda. Não vai ser para mostrar para a Penina, mas vai ser para a tua glória. Aquelas mulheres foram abençoadas. E quando você lê mais um pouquinho na frente, você vê na divisão da terra, elas ganhando herança com seus irmãos. E outras mulheres, porque a lei mudou, outras órfãs. Queridos, o que falta para nós, minhas irmãs, é mais intimidade. Mais intimidade pessoal, intimidade minha e ele, sua e ele. Nós estamos juntas aqui, aleluia, e a glória de Deus está aqui. Mas se você entrar na tua casa, fecha a tua porta e dobra o teu joelho no teu altar com uma Bíblia e um lenço lá em cima, ele se manifestará lá também. O que falta é entrega. Nós estivemos no trabalho lá na Bahia, e o pregador no domingo à noite pregou salvação, salvação evangelístico, culto evangelístico. E no final do culto ele perguntou: temos alguém para Jesus? E ninguém levantou a mão. E ele abaixou a cabeça e disse: Senhor, nenhuma alma. E ele ficou esperando aquele silêncio na rua, né? E de repente ele escutou uma voz fraca: eu quero. E ele procurou. Aonde? De repente se abriu um grupo assim, passou um moço de cadeira de rodas, girando a roda, girando, chegou bem perto. O púlpito estava instalado em cima, aleluia, de uma carreta, de uma carroceria. E ele olhou de baixo para cima e disse: ei, pregador, será que Deus aceita um homem pela metade? Eu sofri um acidente.
E eu só me movo da cintura para cima, só os meus braços, o meu tronco, a minha cabeça. Esse Jesus aceitaria um homem pela metade que não consegue andar com as pernas? E o evangelista se assustou com a pergunta. E ele abaixou a cabeça e disse: Espírito Santo, o que eu respondo para esse moço, um moço jovem? E o Espírito Santo disse para ele: diga para ele que eu aceito um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceito um homem inteiro que se entregue pela metade. Muitas de nós entregamos só a metade. Kamastu rekamahasai. Alguém até disse: ai, mas é tão difícil orar. Eu sei. Você já viu uma guerra boa? Nós estamos em período de guerra, irmão. O Brasil está em guerra. Guerra política, guerra ideológica e guerra espiritual. E nessa tarde, pastora, sem medo de errar, porque o Senhor mostrou para mim nessa madrugada. Eu me acordei 3 horas da manhã. Tem alguém aqui que o diabo tem plantado no teu coração desejo de tirar a vida. Você luta contra isso 24 horas por dia. Eu quero que você me procure no final, bem no final, bem no final. O diabo não vai, aleluia, abortar o projeto de Deus na tua casa. Você é coluna e você diz: mas eu não sei, eu não consigo, eu não cresço, eu não desenvolvo, eu não aumento, eu estou paralisada, eu não tenho ânimo, eu não tenho alegria, eu não tenho força. Mentira do diabo. Se o Espírito Santo entrou dentro de você, está na tua vida, você é mais do que vencedora. Hoje esse espírito maligno vai cair por terra. Esse espírito de morte vai cair por terra. Você vai vir na frente, você vai dizer: eu vou perdoar hoje. Eu vou perdoar hoje. Eu vou perdoar, eu decido perdoar, porque o diabo às vezes coloca uma cunha no meio de um grupo, de uma liderança, no meio do casal, no meio dos filhos, e um filho fica contra o outro, um filho tem inveja do outro, um filho se ressente com o outro. Isso nós não podemos aceitar. Essas 5, aleluia, unidas, fizeram com que o clamor dela criasse peso diante de Deus. Era 5, não era uma para a direita e outra para a esquerda, era 5 no mesmo propósito. Agora imagine esse batalhão dando as mãos e orando. Vai capeta sair lá da tua casa. Esse espírito de contenda, esse desânimo que você tem lutado todo dia. É um desânimo que amarga a tua boca quando você acorda. E você procura: Deus, me dá ânimo. E todo dia Ele dá uma gota de ânimo. Mas o teu altar está lá sem lenço, sem Bíblia e abandonado. Mas há uma convocação do céu. Naquele altar eu vou te visitar. Naquele altar eu vou te visitar, como visitei Ana. E aonde não tem vida, vai gerar vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Já pensou Deus mudar uma legislação? É Deus. Ele mudou a lei porque alguém se levantou para interceder pela família. Ela disse: não, eu não vou ficar pedindo socorro, um pedacinho de terra.
a minha descendência vai ter terra, a minha família vai ser abençoada. Eu vou repreender o espírito de miséria, a pobreza vai cair por terra, essa falta de tudo vai cair por terra. Nesta tarde você vai orar comigo, nós vamos orar junto. O teu filho vai ser liberto, e hoje ele vai curar a tua alma, hoje ele vai curar a tua alma, e essa amargura, essa mágoa vai cair por terra em nome de Jesus. Quero convidar você para vir à frente. Pode vir à frente, e nós vamos orar. Você que tem uma guerra, aleluia, com alguém da família, e você está guerreando, e às vezes o inimigo te afronta e diz: não adianta, mentira, adianta, Deus vai fazer algo. Continua orando, continua marchando dentro da tua casa. Quero orar por você que ainda não conseguiu perdoar, mas nessa noite você vai abrir a boca bem grande e dizer: Satanás, tu perdeu, eu libero perdão hoje. Quero orar por você que tem desânimo, que luta contra o desânimo, que para sair da cama você tem que fazer uma oração já para colocar os pés no chão, que luta contra o desânimo. O desânimo é uma arma muito inteligente do inimigo, e ele tem tirado mulheres e homens à frente da obra, do trabalho, tem largado o ministério por causa do desânimo. Mas maior é o que está conosco. Pode vir mais na frente, querido, pode chegar bem pertinho aqui, ó. Pode vir mais para cá. Pode vir mais para cá, para ter lugar para outras que estão vindo. Pode vir. Pode vir. Dá para perdoar hoje? Dá para perdoar hoje? Dá para viver o projeto de Deus? Você está lá no banco de preto, lá atrás, não consegue perdoar ainda? Vem, filha, quero te abraçar. Tarabacalabrachai, Ramantorrebacalabrasujaba. Eu sei que é difícil a traição, eu sei que a traição dói. O tema é evangelização, mas como evangelizar doente? Remanto rebacalabrachai. Ele vai curar o teu Nós vamos orar. Temos mulheres guerreiras aqui. Temos mulheres que lutam contra traumas, contra dores, contra lembranças amargas. Temos mulheres aqui que lutam contra injustiças cometidas, contra as palavras que foram ditas. Você nunca vai ser ninguém, mentira do diabo. Palavras que foram ditas, você nunca vai ser feliz, mentira. Não alimente isso. Hoje você vai bater no peito: eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Você guardou isso muito tempo, e cada vez que algo dá errado, você lembra e você diz: é verdade, já me disseram isso. Muitas vezes foi me dito que eu nunca ia ser feliz, que eu nunca ia ter nada. Mas a partir de hoje algo vai mudar na tua vida. Deus vai mudar, isso aqui não é uma brincadeira. Quem pode orar, pastora?
Quem pode orar? Eu quero que as irmãs todas que estão aqui, a liderança, estenda as mãos em cima dessas mulheres guerreiras aqui. Todas ergam as mãos e estendam as mãos sobre essas mulheres guerreiras aqui. Ah, que haja lágrima nos teus olhos, que haja quebrantamento, que haja um coração da Camarraçai. Vamos orar. Tem muita lágrima no chão caindo. Abraça. Tu podes batizar com o Espírito Santo agora. Podes curar nesse momento todo problema cardíaco, toda hipertensão, todo diabetes, toda doença, todo complexo de inferioridade, toda depressão. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Cai por terra agora todo desânimo, toda angústia de morte, toda lágrima chorada em silêncio naquela cama no escuro. A partir de hoje haverá cura. Senhor, dá ordem aos teus anjos, os teus ministros, para caminhar no meio desta igreja. Recaturria Massai. Oh Espírito de vida, Espírito de sabedoria, Espírito de Deus Santo, imaculado, doce, doce Espírito Santo, enche esse vaso. Muda as línguas estranhas, os mistérios. Nós somos de Calabrachai, de uma igreja onde tem mistério, aonde tem avivamento, aonde tem fogo. Vai dando a ordem, Senhor. Vai dando ordem. Vai dando ordem. Vai dando ordem, Senhor, aos teus anjos. Vai ministrando, Espírito Santo. Desça do teu trono glória, desça do teu trono poder, desça do teu trono quebrantamento, desça cura, desça fortalecimento, renovação. E só depois nós iremos evangelizar o mundo, porque não precisaremos procurar palavras bem achadas, bem escolhidas. Somente contaremos o que o Senhor fez por nós. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode cantar. Abraça alguém que está no teu lado e seja cura para alguém. Seja cura para alguém. Seja cura para alguém.